Se você entendeu o que você acabou de cantar, com os seus olhos fechados para que você não se distraia, levante suas duas mãos e diga: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Espírito Santo nos convence nesse momento. Estamos todos com as mãos levantadas ao alto em sinal de rendição. Nós nos rendemos, nós não queremos mais lutar contra o Senhor. Porque quando o Senhor fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e nós dizemos: aquela criatura não. Nós estamos lutando contra o Senhor. Quando nós levantamos as mãos aqui no culto, mas durante a semana o Senhor fala: lembra que você levantou as mãos, eu quero usar as suas mãos. Não, peraí, Jesus, não é bem assim. Eu levantei porque a música era boa, era fácil de cantar. Não, Jesus, chega, não há mais tempo para isso. O Senhor está voltando, cada dia está mais perto. Nós levantamos as nossas mãos, porque sim, nós queremos ser usados pelo Senhor. Porque sim, entendemos que a seara é grande, nós não podemos reter as nossas mãos. Porque sim, porque alguém não reteu as suas mãos, é que hoje nós estamos aqui. Então, Jesus, com as nossas mãos levantadas, nos rendemos diante do Teu senhorio, nos rendemos diante do Teu chamado, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, e que o Senhor é o nosso Deus. E se o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor tem um chamado para nós, nós apenas dizemos sim, a qualquer hora e lugar. Só que para isso, Espírito Santo, coloque as mãos no seu coração. Espírito Santo, molda o nosso coração, muda o nosso coração neste momento. Porque se nós formos por nós, pela nossa força, na primeira dificuldade a gente retrocede. Na primeira falta de reconhecimento a gente retrocede. Mas se o Senhor mudar o nosso coração, nós não vamos olhar o pecado do outro, mas nós vamos olhar o Teu amor por toda a humanidade. Nós vamos lutar contra o pecado que tenta tanto puxar as nossas vidas. Porque é o Senhor que mudou o nosso coração. Porque é o Senhor que sondou o nosso coração, nos transformou, nos levou a levar a nossa cruz, seguir a Jesus, nos levou a negar a nós mesmos. É neste lugar que nós queremos chegar. O Senhor disse que se nós pedirmos alguma coisa que já está nos Teus planos, que já é do Teu coração, o Senhor não nega a nós. Então nessa noite, Jesus, o nosso pedido é: transforma o nosso coração. Nos ensina o arrependimento e nos dê coragem para cumprir o ID. Nos dê fé para cumprir o ID. Glórias a Jesus, glórias, glórias, glórias a Jesus. Amém. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 6 ao 14.
2 Timóteo 1, a partir do versículo 6. Na minha versão fala assim: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus. Decora aí na sua mente: reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito do quê? De covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus bem antes nos tempos eternos. 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. E para finalizar o 14, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Podem sentar. Hoje nós teremos 2 versos áureos, que já está aí que eu coloquei. O primeiro é em Efésios 2, do 8 ao 10, que fala: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. E o segundo texto áureo que nós temos hoje, também está ali, está em Atos 1, versículo 8, que fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós lemos aqui, e eu coloquei coisa com os 2 versículos juntos, não, tudo no PowerPoint. Em Efésios 8, que é o nosso primeiro verso áureo, que ele fala: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ele está falando, ou seja, a sua salvação, a minha salvação, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é pela sua fé em Jesus Cristo. E isso é um dom, não é apenas um sentimento, não, é um dom do próprio Deus sobre nós. Porque lá no nosso primeiro texto de 2 Timóteo, no versículo 6, ele fala: por essa razão é que eu vim vos lembrar do dom, que reavive o dom de Deus, que é esse de Efésios. O dom que nós temos que reavivar de 2 Timóteo é justamente esse de Efésios, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E seguindo ainda o nosso texto em 2 Timóteo 7, ele fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas do que? De poder, de amor e de moderação. Por quê? Por causa do Atos 1:8 que nós lemos no nosso outro verso áureo. Porque vocês receberão
poder quando receberem o Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, vocês receberam Espírito de poder, é porque ele está se referindo ao texto de Atos, ou seja, quando o Espírito Santo desceu sobre nós, nós recebemos o poder de Jesus. E é só por isso que nós vamos poder ser testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, se nós não reavivarmos o dom de Deus, que é a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, nós não poderemos receber o Espírito Santo. E não recebendo o Espírito Santo, nós não temos o que testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso quer dizer que todo mundo vai ficar em Jerusalém, todo mundo vai para a Judeia, todo mundo vai para Samaria, todo mundo vai para os confins da terra? Não. Mas não é porque todo mundo não vai estar em todos estes lugares que todos estes lugares não têm que ser alcançados pelo testemunho do poder do Espírito Santo sobre cada um de nós. E aí, continuando o nosso texto, no versículo 9, ele fala assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Quando ele diz santa vocação, ele está dizendo assim, todos nós temos uma vocação diferente. Todos temos a mesma missão, que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ele disse assim, o próprio Jesus disse isso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, da mesma forma, quando ele fala assim, guardem a santa vocação que o Senhor vos entregou, ele também está linkando. Por que nós temos essa vocação? Porque temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como nós falamos, nem todo mundo vai ficar em Jerusalém e nem todo mundo vai para os confins da terra. E no nosso texto base, Paulo, no versículo 11 e 12, ele fala assim, eu sou pregador, apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo essas coisas. A gente entende aqui que cada tipo de vocação vai ter as suas dificuldades e peculiaridades diferentes. Então, aqueles a quem o Senhor chamar para ficar em Jerusalém, vai ter os seus sofrimentos. Aquele que o Senhor chamar para ir para os confins da terra, vai ter os seus sofrimentos diferentes daquele primeiro. Mas todos nós vamos ser coparticipantes do sacrifício de Jesus, como nós já aprendemos que é um privilégio. E aí, por exemplo, se Jesus me chamar para trabalhar lá no Nordeste, 40 graus na sombra, no sertão que não tem água, calor, aquele suor que vai escorrendo assim nas costas, você fala de Jesus, aí você se empolga e começa a suar mesmo, mas sua por todo o cabelo, tudo. Os meus sofrimentos de alguém que está trabalhando no sertão, é os mesmos sofrimentos de alguém que Deus chamar para ir lá na Sibéria, lá na Rússia, que é tipo abaixo de zero as temperaturas, que quem não tem muita gordurinha vai sentir mais frio. Eu e a Cláudia ia morrer de frio. A gente ia botar o guarda-roupa inteiro e a gente ia ficar assim, meu Deus, Jesus, porque o Senhor mandou eu, né? Mas enfim, cada um, de acordo com a sua vocação, vai ter um sofrimento. Uns vão sofrer de uma forma, outros vão sofrer de outra, mas todos nós temos que ter em mente, como ele falou aqui, eu sou pregador, apóstolo e mestre, por isso tenho sofrido essas coisas. Não vamos nos iludir achando que, conforme a nossa vocação, nós não vamos ter sofrimento nenhum. Todos nós vamos ter sofrimentos de acordo com a nossa vocação. Mas, juntamente com os sofrimentos, nós também vamos ter os bônus, Deus sempre dá um jeitinho de mimar a gente, de cuidar da gente nos mínimos detalhes. Então, independente da sua vocação, da minha vocação, todos nós vamos ter
sofrimentos, mas também vamos ter bênçãos peculiares daquela vocação para a qual o Senhor nos chamou. Nós somos um corpo com vários membros, mas uma única cabeça, né? Ninguém aqui quer tomar o lugar de Jesus, né? A cabeça é apenas Jesus. Mas vamos supor que eu, a Cláudia, a irmã Cida, esse lado todinho aqui, todos nós podemos ser orelha direita de Jesus? Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orelhas, precisa de 6 orelhas? Ou então esse lado todo aqui, dá 5. Podemos ser 5 dedinhos do dedão do pé direito, né? E aí vai, nossa, pensou, se tiver 5 dedinhos, quer dizer que vai ser 9 só num pé. Não, cada um de nós somos parte de um corpo, cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma parte nessa grande comissão. Então, a missão é uma só, por isso é que é comissão, porque é todos juntos com uma única missão, mas cada um vai desempenhar um papel. Um vai desempenhar o papel de orelha direita, o outro de orelha esquerda, o outro de dedinho do pé esquerdo, o outro do dedinho do pé direito, e assim nós vamos. Porque em Romanos 12, do 6 ao 8, ele fala assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é o ministério, dedique-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quer dizer que só existe esses trabalhos na igreja? Não, ele só deu alguns exemplos para ficar fácil. E aí, cada um de nós tem um papel importantíssimo a desempenhar no reino de Jesus. Aí a gente pode falar assim: ai, Natalinha, mas eu sou muito jovem. Eu sou criança. Porque assim, a gente tem um costume de dividir, separar nós das crianças lá fora, né? A Alana faz tanto parte deste reino que nós estamos aqui, quanto nós. Ela não está separada, ela faz parte como nós. Aí hoje, alguém pode falar assim: ah, não, mas a Alana é muito pequena. A Alana está com o quê? 6 anos? 7? 7, é verdade, ela fez 7. 7 anos, fala assim: não, a Alana é muito pequena. Ela não pode trabalhar no reino. Mas você já parou para fazer a conta de com quantos anos Samuel começou a trabalhar no templo para ajudar Eli? A Bíblia não fala certinho a idade, mas fala que assim que ele foi desmamado, ele já foi trabalhar junto com o sacerdote Eli. Quando Ana levou, quando ele desmamou, ele não estava indo lá para passear. Tipo, vou levar o Samuel para ficar passeando lá no templo. Não, ele foi consagrado nazireu desde o ventre dela, então ele já foi para trabalhar. Se ele foi quando ele foi desmamado, eu estava fazendo umas contas. Hoje, né, a gente conta aí mais ou menos, até uns 2 anos tem que mamar no peito. Mas eu mesma fiquei 6 meses. Então, assim, se a gente puxar 2 anos, mas a gente fala assim: mas naquela época era diferente, vamos arredondar para 4. Com 4 anos, Samuel já estava, assim, supostamente, tá? Com 4 anos ele já estava trabalhando, porque assim que ele desmamou, ele já foi trabalhar no reino. Então, assim, ai, Jesus, eu sou muito nova, não dá. Davi, ele foi ungido rei quando ele tinha por volta de 15 anos. Então, assim, ai, é muito novinho, ai, o Fabrício ainda é muito novo para entender. Não, ele já foi ungido rei por volta de 15 anos. Aí você fala assim: Natalinha, mas a gente tem mais pessoas mais velhas. No meu caso, não é que eu não posso porque eu sou nova. Eu não posso porque eu sou muito velha. Aí eu também vou te dar outros exemplos. Por exemplo, o Caleb. Gente, eu acho incrível. Caleb, ele lutou em guerra até 85 anos. Quem aqui tem mais de 80? Ninguém. Ele tinha 85 e ainda ia para a guerra.
A gente, como brasileiro, nós somos um povo muito privilegiado, a gente não sabe o que é guerra, né? Então a gente não tem noção, tipo, 85 anos na guerra. Mas, tipo, guerra, ele subia e ele descia e se escondia e chutava e dava lança e não sei o que lá. Com 85 anos. A gente mesmo, se a gente subir e ficar pulando essas cadeiras, é capaz de não chegar lá fora, né? Mas ele não, com 85, ele estava lutando na guerra, mas ele ainda foi morrer com mais de 100. E ele só parou de servir o reino quando ele morreu, com mais de 100 anos. Assim como Moisés e Josué. Eles também estavam na liderança do povo hebreu até a sua morte, e eles também morreram com mais de 100 anos. Ou seja, com 100 anos, eles ainda estavam trabalhando de boa. Então, assim, ai, Natalinha, eu sou muito velha. Não, não é muito velho. Porque Moisés trabalhou com mais de 100 anos, Caleb, Josué, todo mundo com mais de 100 anos. Então, se você não tem mais de 100 anos, também não tem desculpa. Então, nenhum de nós pode falar assim, eu sou muito novo ou eu sou muito velho. Porque o próprio Deus nos deu exemplos de que todos estamos apostos para trabalhar no reino de Deus. Até mesmo porque quem efetua o querer e o realizar é o próprio Deus. Então, quando ele tem um querer sobre a sua vida, ele mesmo vai te dar aptidões, ele mesmo vai te dar condições, ele vai te dar características para que ele mesmo efetue o realizar na sua vida, de acordo com a vocação e o talento que ele te deu. Assim como a mim ou qualquer outra pessoa. Então, quando Deus já tem uns planos específicos para algumas pessoas. Eu quero que o Ricardinho seja líder. Ele já vai começar a colocar no Ricardinho assim uma facilidade de falar com pessoas, um olhar diferente, que ele vai olhar, a irmã Cida faz bem isso, o Valmir faz bem aquilo, vou pôr os dois para trabalhar naquele outro. Por quê? Deus já deu um olhar de líder para ele. E aí, quando Deus quiser efetuar o realizar de liderança na mão dele, ele vai falar, assim como aqueles que não são chamados para líder, que no caso é o contrário, né? O Ricardinho ele não tem chamado muito para líder, não. Mas ele é ótimo como colaborador. Mas ele é um ótimo colaborador. E todo líder precisa de escudeiros fiéis. Todo líder precisa de um colaborador fiel. Então, não dá para todo mundo ser líder. Não dá para ficar todo mundo como colaborador, porque precisa de uma liderança. Então, para cada uma dessas coisas, para cada uma dos chamados, da vocação, Deus vai nos dando características. E eu quero que você já vai pensando aí. O que Deus me deu? Qual foi a minha vocação? Eu sou boa em quê? E não é sobre se exaltar, mas é assim. Deus, ele deu um talento para cada um de nós. E esse talento ele tem que ser usado no reino de Deus, porque foi para isso que ele nos deu. Então, que a gente já vai pensando aí, qual foi o meu talento que Deus me entregou para que eu possa cumprir o meu chamado, a minha parte na comissão de Mateus. De acordo com esse chamado, de acordo com as nossas características, Deus vai falar assim, bom, Valmir, você vai ficar ou em Jerusalém, ou Judeia, ou Samaria, ou confins da terra. Conforme Deus revelar isso para ele, Deus vai revelar também como trabalhar. Porque às vezes a gente pensa assim, Natalia, mas eu não sei se Deus quer que eu fique em Jerusalém, eu não sei se Ele quer que eu vou para a Judeia, para Samaria ou para os confins da terra. Ou então fala assim, não, eu já sei. Deus quer que eu trabalhe no reino dEle lá em Samaria. Mas eu vou fazer o quê em Samaria? Vou ficar lá olhando os samaritanos? Não. Então, além de nós buscarmos no Senhor qual desses lugares Ele quer nos usar, nós também temos que buscar nele, porque nós lemos lá no início que é somente quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, é que aí nós vamos entender, eu já entendi onde eu tenho que estar, agora como eu tenho que estar nesse lugar. Eu tenho que estar num ministério aqui dentro da igreja, num ministério que a igreja envia lá para fora. O que eu tenho que fazer? Porque para todos nós, Deus tem um plano, tá? Deus não esqueceu de ninguém, Deus tem trabalho para todo mundo. A seara é grande o suficiente
para que todo mundo trabalhe. Não tem justificativa. Então, nós precisamos estar ligados em Deus, para que quando Ele falar, olha, Natalinha, eu quero que você vá para os confins da terra fazer X, Y e Z. Ou então, Natalinha, eu quero que você fique na Judéia para fazer A, B e C. Se eu não estiver ligada, se eu não receber do alto o poder do Espírito Santo, se eu não reavivar o dom do Espírito Santo, que é a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, Jesus vai falar, eu não vou nem perceber, eu vou continuar em Samaria, não fazendo nem o A, nem o B, nem o C. E aí as coisas vão passar, as vidas vão ser cobradas de mim depois, porque todos nós vamos ser cobrados daquilo que for entregue na nossa mão. Então, que nós possamos estar ligados com o Espírito Santo, que nós possamos estar ligados com Deus, para que nós possamos entender onde Ele quer que nós estejamos e fazendo o que dentro de cada uma dessas áreas. Porque nós estamos aqui para cumprir o ID do Senhor. E aí, às vezes, você pode falar assim, eu acho linda a vocação da Natalinha, ela canta tão bonita, eu vou cantar igual ela. Ou então fala assim, eu acho lindo a vocação da irmã Cida, receber a célula toda semana em casa, eu vou receber na minha casa também. Mas Jesus não me chamou para receber na minha casa. É lindo, é lindo, eu vou fazer igual. Não vai dar bom. Deus não vai abençoar, porque Ele quer nos abençoar naquilo que Ele nos chamou. Mas também a gente não pode falar assim, não, chamou só a irmã Cida, eu não vou fazer nada. Porque chamou só a irmã Cida, eu não tenho nada a ver com isso. Ela que se vire com Jesus e eu vou ficar bem aqui de boa, sem fazer nada. Por quê? Toda vez que nós fazemos algo que Jesus não nos pediu para fazer, dá ruim. Toda vez que nós fazemos algo que Ele falou para não fazer, dá ruim também. E nem sempre fazer a coisa certa dá bom. Aí você fala assim, peraí, bugou meu cérebro. Como que fazer a coisa certa dá ruim? Toda vez que nós fazemos a coisa certa com a motivação errada ou da forma errada, dá ruim. Um exemplo disso foi Saul. E Saul, teve vários exemplos disso. Por exemplo, teve a vez que Samuel falou assim, eu volto daqui 7 dias, que eu, como sacerdote, vou sacrificar para o Senhor. Aí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Aí as pessoas começaram no ouvido de Saul. Olha, já deu 7 dias e Samuel não vem. Por que você mesmo não sacrifica? Você é o rei. Aí ele ficou assim, é mesmo, né? E as pessoas começaram a se dispersar. Mas ainda não tinha passado o tempo que Samuel deu. Ainda estava dentro do tempo. Mas Saul falou assim, não. Já que é para sacrificar, eu mesmo sacrifico. Aí ele foi lá, sacrificou. E enquanto ele estava sacrificando, Samuel chegou e falou assim, bonito, hein? O que você pensa que está fazendo? Ele foi bem mais bravo, né? Mas assim, o sacrifício era errado? Não. O sacrifício já estava proposto, ele fazia parte do negócio. O sacrifício era certo, desde que fosse Samuel e não Saul. A mesma coisa foi também com Uzá. Uzá, para quem não se lembra, foi aquele moço que quando a arca do Senhor estava sendo carregada, ela ia tombar, ele foi e segurou. Ele segurou por quê? Porque ele não queria que a arca do Senhor... Ele entendia tanto o valor da arca do Senhor que ele não podia deixar cair, se espatifar, arranhar a arca do Senhor. Mas estava errado desde o início. Aí você fala, como assim? Eu mesma, eu demorei acho que uns 20 anos para entender isso. Quando Jesus me mostrou, eu falei, nossa, eu demorei tanto para entender. É assim, quando Deus deu a ordem para Moisés sobre a arca, quem tinha que levar era sempre os homens. Tinha que ser em ombro de homem. Então tinha aquela... Oi? Isso, e tinha que colocar aquelas 2 argolas na lateral, e encaixava e ia os homens levando no ombro. Deus falou bem claro, leve os homens, falou a quantidade de homens que tem que levar a arca.
Só que aí aqui já tinha passado muito tempo, né? Já tinha passado até alguns séculos. E aí eles falaram assim, leva no boi, faz uma carruagem nova, bem bonitona, como Jesus merece. Só que Jesus não mandou levar por boi. Tinha que ser ombro humano. Então, na hora que ele foi pegar, não foi zelo, foi errado, porque não era para estar andando de boi. Então, o erro já estava errado desde o começo. Então, toda vez que a gente tenta fazer o certo, só que da maneira errada, vai dar ruim. Então, todos nós temos, sim, algo para fazer? Sim, mas temos que fazer do jeito que Deus mandar, não do nosso jeito. Por isso que quando a gente canta essa música, a qualquer hora e lugar, às vezes é difícil. Porque às vezes Deus vai te chamar naquele momento que você não está bem. Nossa, eu estava lembrando esses dias que quando eu estava fazendo o técnico de química há 3 anos atrás, uma menina chegou com uma Bíblia. Ela não era crente, não era nada. Ela chegou com uma Bíblia. O que quer dizer isso aqui? Só que aquele dia eu estava passando tão mal. Eu estava com tontura, estava com mal-estar, estava com dor de cabeça. Aí eu falei, quê? Ou seja, é em qualquer hora e lugar. E era um texto que para mim era tão claro, porque era uma das cartas de Paulo, que ele falava assim, não faça isso, porque isso é obra da carne, acho que foi Gálatas, obras da carne, não sei o quê, que Deus não se agrada, e blá, 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 não herdarão o reino dos céus. Eu falei, gente, mas como que ela não entendeu isso? E eu passando mal, tipo, querendo, ai, me deixa quieta, mas não. Quando Deus vai nos chamar, Ele vai nos chamar muitas vezes quando a gente não está bem, ou quando a gente acha que não deveria. Tipo, Deus, chama a irmã Cida, ela está muito melhor do que eu. Não, mas Ele quer eu. Não, chama a irmã Cláudia, ela tem mais tempo. Não, mas Ele quer eu. Ou vice-versa, né? A gente não pode querer jogar para o outro, a gente tem que estar pronto em tempo e fora de tempo para cumprir o nosso chamado. E aí, o que acontece? Deus, Ele é tão fofinho, Ele é tão gracioso, que nós, apesar de ser, aquilo que o pastor falou no começo do culto, né? Não é sobre exaltar a nossa igreja, mas é sobre entender que tem muito trabalho a ser feito. Mesmo sendo uma igreja tão pequena, com tão poucas pessoas, tem trabalho para todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém nem precisa e nem pode ficar de fora. Por quê? Quando a Bíblia fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, é muito sério. Eu converso com várias outras pessoas de outras igrejas e eles falam assim, na sua igreja também é difícil das pessoas irem? Nossa, na sua igreja também é difícil de a pessoa pegar e trabalhar todo dia, não sei o quê. Eu falo, gente, a seara realmente é grande. E às vezes é de igreja grande. Aí você fala, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Tem até uma amiga minha que fala assim, só vai estar com você Pedro, Tiago e João. Ela fala para os pastores, pastor, você pode ter 1000 membros, mas é sempre Pedro, Tiago e João que vai estar lá pagando o preço com você. Então, que a gente possa ser diferente. Não vamos entrar para essa estatística de que quase ninguém coopera com o reino. Não, na minha igreja o pessoal só quer receber e não quer trabalhar. Não, vamos ser diferentes, poxa vida. Né? O nosso chamado para a nossa igreja específica somos chamados para um propósito levítico e de reino, ou seja, somos chamados para trabalhar, para levar a presença de Deus, para carregar a presença de Deus, para que nós possamos cuidar da igreja do Senhor. Então, que todos nós, sem exceção, possamos vir com muito fôlego, com muito ânimo para fazer. Eu não preciso fazer a parte da irmã Cláudia, porque ela vai fazer a dela. E a irmã Cláudia não precisa fazer a do Ricardinho, porque ele vai fazer a dele. Não vai faltar, nada vai ficar penso, né? Pensa uma cadeira, se tira uma perna, ela cai, ninguém consegue usar. Então, que nós possamos ser responsáveis por cada uma das pernas da cadeira, para que quando essa cadeira precisar ser usada, a pessoa que sentar use sem perigo de cair. Agora, se eu falo assim, não, é muito difícil. Não, esse negócio de qualquer hora e qualquer lugar não é para mim.
Ai, não, porque fulano não merece sentar na cadeira. E a gente sai do nosso lugar de perna da cadeira, a pessoa que senta ali vai cair, pode se machucar feio. Então, que nós não possamos deixar ninguém cair porque nós estamos nos omitindo. E que também a perna daqui não tenha que se esticar todinha para pegar a perna de lá porque o de lá está faltando. Não. Se cada um fizer a sua parte, se cada um ver qual é a sua santa vocação. Jesus me chamou para quê? Para Jerusalém, Judéia, Samaria ou confins da terra. E dentro de cada um deles, Ele me deu a vocação para quê? Para que nós realmente possamos fazer, para que não pese para ninguém. E para que a pessoa que for sentar na cadeira, ela possa realmente usar. Mas, seguindo, né, como eu estava falando, que Jesus é muito fofinho, e Ele nos deu um lugar onde todo mundo pode trabalhar, a gente fala assim, Natalinha, mas eu nem sei qual é a minha santa vocação. Eu acho que eu não sou boa em nada, eu acho que eu não consigo fazer nada, eu não canto, eu não danço, eu não prego, mas não tem só isso. Tem tanto trabalho. E eu vou dar uma lista assim, bem simples, básica, nada mirabolante, não precisa ser acrobata para fazer, nada disso aqui. É simples. Olha a sua vocação. Pergunte para o Espírito Santo, porque assim, não adianta eu falar um monte de coisa aqui, não adianta eu querer impor algo para qualquer pessoa, porque não sou eu. É o Espírito Santo que desce com poder sobre nós para nos tornar testemunhas. Então, por exemplo, tem o projeto Maná. E aí, como a gente estava falando que nós somos um corpo só, não importa a placa de igreja. A maior parte do projeto ela é feita lá, na Unida, né? Mas, dali, irradia para tantas outras igrejas que só de que eu tenho conhecimento é a nossa, a da Nil, e eu acho que outros lugares também, além das pessoas para quem eles entregam as cestas. Então, assim, é um projeto grande que fala assim, Natalinha, mas como que eu poderia ajudar? Qual seria a vocação de alguém que vai trabalhar no projeto Maná? A pessoa pode desprender 1 a 2 horas por mês. Num mês tem quantas horas? Eu não fiz essa conta. Mas pensando em quantas horas tem num mês inteirinho, você separar 2 horas para ir lá ajudar a montar a cesta, é uma vocação. Eu não sou boa com nada, mas eu sou boa com trabalhar com mão. Já dá para pôr a comida dentro de um saco. Acho que todo mundo tem essa habilidade de pôr a comida dentro de um saco, né? Não, Natalinha, eu já tenho muitas outras tarefas aqui na igreja, mas eu consigo contribuir. Consigo contribuir com R$5. Tá bom. Porque todo esse alimento precisa ser comprado. Ele, né, não vai surgir do nada. Não foi igual à criação, que Deus falou, haja luz, haja árvores, haja uma flor de cerejeira. Não. Precisa-se de dinheiro? Não, então eu posso contribuir. Ou então, sem ser o projeto Maná, eu falo assim, Natalinha, eu tenho uma vocação que eu acho que eu sou boa para ouvir. Então, assim, dentro da capelania, a gente tem um monte de trabalhos, né? Dentro da capelania tem as rondas com os policiais, aí tem tanto com a GCM quanto com a PM, tem as rondas nos hospitais, que entrega os kitzinhos para os funcionários. Dentro da hospitalar ainda tem você conversar com os pacientes, você ouvir a dor, você orar, você entregar uma palavra de esperança. Porque assim, acho que todo mundo aqui já ficou doente, né? E é horrível. Quando a gente está com dor, a gente não quer ouvir nada. Mas é nesses momentos que nós precisamos ouvir uma palavra de esperança. Então você fala assim, Natalia, eu não sei falar. Eu não sei falar para multidões. Se você me der um microfone na mão, eu vou tremer. Mas se eu falar para eu consigo. Então vai no hospital, faz o curso da capelania, que eles vão ensinar direitinho o que falar, o que não falar, como se portar, como se... Todas essas coisas eles ensinam. E um dia do meu mês inteiro, 2 horas do meu mês inteiro eu vou dedicar para conversar com as pessoas, para entregar uma palavra de esperança para as pessoas nos hospitais. Tem também, dentro da capelania, a parte escolar. A gente tem visto que nossas crianças estão sendo assediadas assim, de uma forma grotesca. E se a gente não abrir os olhos para as nossas crianças,
Elas vão ser engolidas e aí depois a gente vai falar, ué, não estava aqui? Mas estava do meu lado, eu vi agora há pouco. Por quê? Porque o inimigo está assim, ó, só olhando. Bobeou, ele pega. Outra coisa, tem a capelania funerária, né? Essa parte muita gente não quer. Ai, falar num velório. Mas e se eu chorar? Choro, ué. O lugar está lá para isso. Então, assim, e o lugarzinho que também, além do hospital, que a gente precisa de uma palavra sobre Jesus, uma palavra sobre a eternidade, porque às vezes as pessoas estão tão presas que ela perdeu alguém aqui, que esquece que a gente vai viver uma eternidade. Então tem tanta coisa para fazer. Aí você fala assim, tá, mas eu não quero trabalhar na capelania porque vai ter que se deslocar, é muito longe. Eu não quero ir na Unida porque também tem que se deslocar, é muito longe. Tá bom, gente, tem aqui na igreja, que também eu falei que não falta. A seara é grande de verdade. Olha, a gente pode ajudar os missionários, orando por eles. Todo mundo aqui que veio na célula orou pelo menos uma vez na semana pelo seu missionário ou campo missionário? Belezura. Então, assim, a gente pode continuar para o resto do mês orando por eles. A gente tem missionário que faz trabalho aqui em São Paulo, a gente viu, né, na célula. Tem missionário que faz trabalho lá no Nordeste, tem missionário que faz trabalho na África, tem missionário que faz trabalho na Índia, tem missionário que faz trabalho no Amazonas. O que não falta é missionário para orar. Ou fala assim, Natalinha, mas eu não quero só orar, eu também quero ofertar. Então, oferte. E assim, não é só dinheiro. Não, eu quero ofertar meu tempo. Eu quero estar com esse missionário, eu quero ouvir dele, eu quero aprender do que ele está fazendo, eu quero ajudar ele a fazer. Por exemplo, a Pitu e o Raul, eles trabalham com os muçulmanos aqui em São Paulo. Se você tem essa vocação e esse chamado, você pode muito bem passar um dia com eles trabalhando lá no lugar, acolhendo os muçulmanos. Eles com certeza receberiam qualquer um que queira trabalhar para ajudar. Nenhum missionário vai falar assim, não, só o trabalho é meu, ninguém encosta a mão. Não, a gente realmente precisa se dispor, né? Aí você fala assim, tá, mas os missionários ainda estão muito distante. A gente tem o trabalho com as crianças aqui na nossa igreja. A gente tem aqui o trabalho de evangelismo que precisa sair, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o pastor, mas eu estou com um negócio, um incômodo, não é um incômodo, que o Espírito Santo falou assim, eu já mandei ir, não foi por quê? Aí eu falei, ai menino, às vezes pega muito assim. Mas a gente não tem tempo para perder. A pessoa que a gente poderia ter falado de Jesus hoje pode morrer amanhã. Só que se a gente não foi hoje, ela vai morrer amanhã e a culpa vai ser de quem? De nós que não fomos hoje. Tem evangelismo para fazer, tem criança para cuidar, tem célula para fazer, para cuidar, dinâmica, estrutura, comida. Tem cultos nos lares também, estrutura, oração, jejum. Tem a limpeza, a organização estrutural da igreja. O que não falta é trabalho para a gente fazer. E todos nós temos aptidão. Ninguém aqui é uma alface. Alguém aqui é uma alface? Não é? Porque assim, a alface, você pega a alface, ela tem aptidão para quê? Para nada. Se nós não pegarmos a alface, lavar e temperar, nem para isso ela vai servir, porque ela vai morrer e vai murchar sozinha. Nenhum de nós somos alface. Todos nós temos uma aptidão, todos nós temos uma santa vocação, todos nós podemos receber o dom do Espírito Santo para que possamos ser testemunhas. Então, qual que é a nossa parte? A missão é a mesma, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, batizar em nome de Jesus. É ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Agora, como? A minha parte do como provavelmente vai ser diferente da irmã Cida, que provavelmente a nossa vai ser totalmente diferente do Valmir, mas todos vamos ter um mesmo objetivo, ganhar almas para Jesus. Gente, o diabo ele não está nem disfarçando, ele está pegando as pessoas na cara dura, e a gente está assim, nossa, é mesmo, né? Ele está pegando na cara dura.
Não, a gente não tem mais, a gente não tem tempo. Jesus está voltando. Domingo passado, Jesus estava voltando e ele estava mais perto do que nunca. E hoje, 7 dias depois, ele está mais perto do que nunca já esteve domingo passado. Então a gente não tem mais tempo para perder. A gente não tem mais tipo, ai, mas eu não sei o que fazer. Pergunta para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que descer sobre nós com poder, para que nós possamos reavivar o dom que é a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, para que nós possamos ser testemunhas de Jesus na terra. Então você fala assim, ai, Natalinha, eu não sei. Hoje é dia de descobrir. Eu ia trazer um papelzinho, mas acabou que não deu tempo. Mas hoje é dia de perguntarmos. Para quem não sabe, não tem ideia, tipo, eu não faço ideia se eu tenho que ficar em Jerusalém, se eu tenho que ir para a Judéia, se eu tenho que ir para Samaria ou confins da terra. Hoje nós vamos orar e vamos pedir para o Espírito Santo falar. Espírito Santo, eu sou do time de Jerusalém, do time da Judéia, do time da Samaria ou do time de confins da terra? Aí ele com certeza vai falar, porque ele é o maior interessado que nós vamos para cada um desses times. Chegando nisso, a gente vai falar, tá, entendi que eu sou de Samaria. Eu vou fazer o que na Samaria? E ele vai falar assim, você já parou para perceber que você faz bem isso? Você já parou para prestar atenção que desde quando você era criança, você tem dificuldade nessa outra coisa, mas nessa aqui você vai que vai? E aí, como que você vai que vai em Samaria? Eu posso ir fazendo isso, eu posso ir fazendo aquilo. E aí ele vai confirmando e ele vai abrindo caminhos. E uma coisa que a gente sempre fala é que assim, ele nunca chama ninguém desocupado, né? Isso é incrível. A gente ouve muito isso, mas a gente está aqui sentadinho, fala assim, Jesus me mostre. Samaria fazendo o quê? Ele não vai. Ele vai falar assim, olha, Jesus, eu tô achando que é Samaria. E eu vou fazer tal coisa. Na hora que você der o primeiro passo, eu vou fazer tal coisa, se realmente for, ele vai te dar condições de fazer. Se você der o primeiro passo de fazer tal coisa e não for, ele vai falar assim, por que você não faz essa outra coisa? E ele vai direcionando. A questão é, não podemos ficar parados esperando Jesus voltar. Porque ele vai voltar. Mas ele vai voltar para quem? Para quem está com óleo na lanterna de reserva. E como que a gente bota óleo na reserva? Fazendo a boa obra para o qual nós fomos salvos, né? Então, eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Aliás, senta, aproveita que só 2 sentou. Consegue pôr? Eu quero colocar um vídeo, eu não consegui baixar ele, então ele vai ficar meio pequeno, mas eu tenho guardado esse vídeo, acho que já tem, se não tiver 1 ano, é quase 1 ano, que eu falei, gente, um dia eu vou usar esse vídeo na igreja. E chegou o dia. E eu quero que a gente preste atenção, porque vai ter muito a ver com o que a gente fala. E depois a gente vai orar e pedir para o Espírito Santo descer sobre nós com poder, para que nós possamos ser testemunhas dele. Amém? Mas, Senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo
no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Amém. Evangelista. Então, assim, todos nós temos uma missão de pregar o Evangelho. Agora, a forma é particular de cada um. Então, agora sim, quem puder ficar de pé, fique de pé. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que nós possamos buscar para que Ele revele a nós como que nós vamos fazer, como que nós vamos cumprir a nossa parte dessa tão grande comissão. Já que a gente já entendeu que todos nós temos parte nisso, a gente pode buscar o Espírito Santo e Ele está aqui para nos ouvir. E Ele está aqui para se revelar a cada um de nós. Então, com os seus olhos fechados, comece a falar com Jesus, comece a falar com Deus, comece a falar com o Espírito Santo neste momento. Comece a falar tudo o que você tem para dizer. Se você sabe já para onde Ele quer que você sirva, se você não sabe, pode falar. Ai, Jesus, eu não acho que eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhuma vocação. Me mostra o que realmente o Senhor me deu. Eu não faço ideia se eu tenho que ficar em Jerusalém, se eu tenho que ir para os confins da terra. Me mostra, o Espírito Santo, Ele é muito fofinho. E Ele quer se revelar a cada um de nós. Deus, Ele não quer ficar escondido de cada um de nós, mas Ele quer se revelar a nós, revelar o seu plano particular para cada um de nós. Espírito Santo, nesse momento, nós queremos que o Senhor possa descer sobre nós com poder. E esse poder que vai fazer com que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo.
esse poder que é o dom do Senhor, esse dom que é a própria salvação mediante a fé em Jesus Cristo, que nós possamos reavivar essa fé, reavivar esse dom dentro de cada um de nós nessa noite, por causa do teu poder que opera em nós. Por favor, Espírito Santo, traz clareza, traz discernimento. Essa é a palavra que eu já falei com o Senhor, que vai ser a minha palavra do ano, discernimento, porque eu preciso de discernimento. Mas por favor, Espírito Santo, eu estendo essa palavra para toda a tua igreja, que o Senhor possa estar derramando da tua revelação que vem do alto, do teu poder que vem do Senhor, sobre cada um de nós. Nos mostra para onde cada um de nós tem que ir. Qual de nós tem que permanecer em Jerusalém? Qual de nós tem que ir para a Judéia ou Samaria? E qual de nós tem que ir para os confins da terra? E quando nós chegarmos e quando nós estivermos nesses lugares, como que cada um de nós, de maneira específica e particular, vai agir em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins? Quem vai ter cada um dos dons? Quem vai fazer de uma forma que o Senhor falar? Quem vai fazer da outra forma que o Senhor também falar? Espírito Santo, por favor, seja claro, porque nós não queremos errar. Nós não queremos achar que estamos fazendo a tua vontade, quando na verdade estamos fazendo a nossa. Porque a gente só está enganando a nós mesmos, porque o Senhor não pode ser enganado, do Senhor não se zomba. Então, por favor, olha para a nossa falta de fé, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda na nossa limitação, porque nós somos muito limitados. Mas, por favor, nessa limitação, se revela a nós, de forma clara, de forma que faz arder dentro de nós aquilo que nós precisamos fazer, porque naquele dia, assim como nós vimos no vídeo, o Senhor vai chamar e vai falar: o que você fez com aquilo que eu entreguei nas suas mãos? Você multiplicou, você enterrou, você fez o que eu mandei o outro fazer, você se omitiu, você fez exatamente o que eu falei. E nós queremos, Jesus, foi isso que nós fizemos. E quando o Senhor olhar as obras das nossas mãos, que é a única coisa que nós vamos levar daqui da terra para a eternidade, as nossas obras, o Senhor vai olhar e vai falar: servo bom e fiel, entre para a minha direita para o gozo do meu Senhor, do seu Senhor. Então, Espírito Santo, esse é o único pedido que nós temos para te fazer. Desce sobre nós com poder, reaviva o teu dom sobre nós, para que nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho, mas que nós possamos ser tomados do espírito de ousadia, porque nós lemos que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de intrepidez, de ousadia, para falar do teu reino, para apregoar as boas novas da salvação, para que nós possamos em tempo e fora de tempo falar da volta de Jesus Cristo, para que todas as pessoas que passarem por nós tenham pelo menos a semente plantada da eternidade no coração delas. Nós só queremos ser usados como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, a hora que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. A única coisa que nós não desejamos é ser omissos. Nós não queremos fugir como Jonas. Nós não queremos fazer o certo da maneira errada como Saul. Mas nós queremos cumprir o teu chamado até o último dia das nossas vidas. Assim como Caleb, assim como Josué, assim como Eliseu. Que nós possamos realmente fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para a honra e glória do teu nome, entendendo o valor de cada vida que nós precisamos buscar para o Senhor, e que nós possamos sim guardar a nossa alma, ganhar outras almas, mas não esquecer da nossa, que nós possamos buscar a santidade, que nós possamos buscar a santificação, que nós possamos buscar o arrependimento, aprender a obediência assim como Jesus aprendeu,
para que nós possamos chegar naquele dia e podermos sermos aprovados pelo Senhor, porque esse dia está cada vez mais perto, cada vez mais próximo. E se o Senhor nos chamar hoje, nós teremos o que mostrar. Se o Senhor nos chamar amanhã, nós teremos o que mostrar. Que nós não precisemos falar, espera aí, Jesus, eu ainda não tenho o que mostrar. Não, a hora que o Senhor chamar, estaremos prontos. A nossa alma salva e as almas todas que o Senhor entregou nas nossas mãos também. Para a honra e glória de Jesus Cristo, e no nome de Jesus Cristo que morreu por cada um de nós naquela cruz do Calvário. Amém. Glórias a Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu recebi essa palavra, eu espero que você também tenha recebido. E eu entendo que fechou com chave de ouro mesmo na nossa semana missionária, onde nós precisamos passar não apenas por um despertamento, mas um avivamento que vem de dentro do meu coração, de dentro do seu coração, porque não é pela insistência de uma liderança, não é pela convocação que muitas vezes eu faço, que você tem que ir na marra fazer, mas você tem que ir pelo seu coração, queima em fazer. Quando você passar por uma pessoa que está numa situação de miserabilidade, e o seu coração queimar, falar assim, eu deveria fazer alguma coisa, é um momento em que você realmente está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas no momento em que você passa pelas circunstâncias que o outro, que a pessoa está passando e não te comove em nada, amados, creia que você está na pior situação. Porque Jesus, quando passava pelo necessitado, Ele sabia do propósito dele na terra. E quando eu e você passamos pelo necessitado, dentro da igreja ou fora da igreja, nós temos que entender o nosso chamado. Nós fomos chamados para ser sacrificados também, para sermos aceitos por Deus também como uma melhor oferta. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém.